E aí, pessoal, era previsível, né? Roger Machado não é mais treinador do São Paulo após a vexatória eliminação na Copa do Brasil, na quinta fase da Copa do Brasil, para o Juventude, com todo respeito, nono colocado da Série B. Mais um jogo onde o São Paulo não apresentou nada, regrediu ainda mais daquilo pouco que havia construído nessa temporada, mas juntando-se com a derrota de Itaquera, como foi, né, a performance do São Paulo e tudo aquilo que vem apresentando nos últimos tempos, ou melhor, que não vem apresentando, era iminente, né? A gente já sabia que isso ia acontecer, só não sabia quando. Eu imaginava que a diretoria ainda ia manter o Roger até sábado. São Paulo pega o Fluminense no Maracanã e, e depois disso, talvez, se não tivesse um resultado positivo, houvesse demissão. A gente viu uma decisão que foi totalmente errada, né, desde a chegada do Roger, desde a sua escolha. Já falei algumas vezes, né, teve muita gente que tentou esvaziar essa discussão, misturando isso com outros assuntos, a rejeição ao Roger com outras pautas que não têm a ver. Mas eu acho que a grande rejeição do torcedor são paulino era pelo retrospecto do Roger como treinador. Seu último trabalho foi muito contestado no Internacional, onde brigou para não cair até o último momento da última rodada. E não havia nada que credenciasse o Roger a ser um treinador do São Paulo Futebol Clube. E mais ainda, né, com todo o contexto da saída do Crespo, como foi aquela saída, isso deixou o torcedor muito bravo, porque ele não foi ouvido. Volta e meia a gente sabe que é normal acontecer das diretorias de futebol lançarem alguns nomes para ver o termômetro com a torcida, né? Se tem boa aceitação, se tem muita rejeição. E o torcedor são paulino ele foi completamente ignorado por uma diretoria que faz muita coisa errada, que já vinha de casos de escândalos de corrupção, de denúncias de corrupção muito recentes, e demitia arbitrariamente o técnico que era mais honesto com o torcedor. Se ele não era o melhor técnico dos últimos tempos, e claro, ele tinha suas convicções, ele tinha seus problemas, suas críticas ali também, mas uma coisa é certa, Crespo era o cara mais honesto que passou pelo São Paulo nos últimos tempos. E o torcedor sabia disso. E quando ele foi apunhalado pelas costas com essa demissão, muito bancada por Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, e com a aval do Rafinha e do presidente Macis, o torcedor se sentiu traído, se sentiu assim apunhalado junto. E aí quando a opção para treinador substituto foi o Roger Machado, eu acho que era o nome menos pensado por todos os torcedores do São Paulo. Eu tenho quase certeza que não tinha um torcedor do São Paulo que colocava o Roger como quinto nome da sua lista de prováveis substituições a Hernan Crespo. Então, o Roger já chegou com uma rejeição muito grande, já chegou demitido no São Paulo. Ele não ia ter estofo ou bagagem técnica para reverter essa situação, até porque o São Paulo hoje é uma bomba relógio, né? E uma pressão gigantesca por resultados. E dado todo esse contexto da saída do Crespo, não ia ter vida longa para o Roger. A gente só não sabia quando que ia acontecer. E infelizmente a coisa aconteceu hoje, depois de uma eliminação vexatória, para não dizer outra coisa, para o Juventude, onde o São Paulo perde por 3-1 e dá adeus à Copa do Brasil. Dá adeus a uma das possibilidades que o São Paulo tinha para ganhar dinheiro esse ano. Custou muito. E se o áudio vazado pelo presidente Macis nos últimos dias de que Roger não tinha sido demitido porque não havia talvez dinheiro para pagar a multa rescisória, pode ter certeza que essa eliminação ela vai custar muito mais caro que a rescisão do Roger Machado. E a permanência do treinador, ela custaria muito mais ainda aos cofres do São Paulo. Agora, uma coisa é certa, o Rui Costa, ele foi a pessoa que bancou essa troca de treinadores, essa vinda do Roger Machado. E na pergunta do Gabriel Sá, na coletiva hoje, ele tentou se esquivar, ele tentou dizer que não era bem isso, que
ele também tem que ser lembrado pelas conquistas e tudo mais, e que não foi uma decisão só dele. Então, ao mesmo tempo, ele coloca na reta outras pessoas, como o Rafinha, e sei lá mais quem que ele queira culpar, mas ele é o grande responsável, ele é o pai dessa obra, ele é o grande culpado por tudo isso. E todo esse custo que o São Paulo vai ter de multa rescisória com o Roger deveria sair do bolso do Rui Costa, ou minimamente do bolso do Rui Costa, do Rafinha e do presidente Maciça. Mas isso não vai acontecer. E quem vai pagar a conta, mais uma vez, é você, torcedor. Sou eu, todos nós que gostamos do São Paulo. Então, assim, meu grande medo é quem será o novo treinador do São Paulo? Quem que eles vão escolher? Porque se eles têm tanta capacidade para fazer tantas e tomar tantas decisões ruins, eu não duvido nada que eles encontrem mais um nome aí que ninguém espera para ser o próximo treinador do São Paulo, porque talvez o plano A, o plano B deles, talvez nem queiram vir para trabalhar num clube tão bagunçado como é o São Paulo de hoje.